Durante muito tempo, a história nos contou uma narrativa simples. Homens guerreavam, mulheres eram protegidas. Mas quando começamos a escavar a terra, essa história começa a rachar. Então a pergunta muda: e se mulheres guerreiras nunca foram apenas mito? Olá, eu sou Cíntia Bordo, psicoterapeuta junguiana, e você está no canal Psique Mitos. Durante séculos, os relatos gregos sobre as Amazonas foram considerados exageros ou fantasias. Autores como Heródoto descreviam sociedades onde mulheres lutavam, caçavam e viviam fora das normas gregas. Para os gregos, isso era quase impensável. Mas no século XX, e principalmente nas últimas décadas, a arqueologia começou a revelar algo surpreendente. Nas estepes da Eurásia, regiões que hoje incluem partes da Rússia, Ucrânia e Cazaquistão, foram encontrados túmulos de povos nômades, conhecidos como citas e sármatas. Esses túmulos, chamados kurgans, guardavam esqueletos enterrados com armas, arcos, lanças e flechas. Inicialmente pensaram que esses guerreiros fossem homens, mas quando a análise dos ossos e testes de DNA foram realizados, muitos desses esqueletos revelaram-se femininos. Em alguns sítios arqueológicos, cerca de 30% dos guerreiros enterrados eram mulheres. Portanto, mulheres guerreiras não eram mulheres simbólicas, eram combatentes reais. Para entender essas mulheres, precisamos entender o ambiente em que viviam. As estepes euroasiáticas eram territórios vastos, abertos e hostis. A sobrevivência exigia mobilidade, habilidade e prontidão constante. Homens e mulheres montavam a cavalo desde cedo. Ambos aprendiam a usar o arco. Nesse contexto, a divisão rígida entre papéis masculinos e femininos simplesmente não fazia sentido. Quando a sobrevivência depende da habilidade e não do gênero, as estruturas sociais se tornam mais flexíveis. Isso não significa igualdade no sentido moderno, mas significa algo igualmente importante: participação ativa das mulheres na defesa do grupo. Agora imagine, comerciantes e viajantes gregos entram em contato com essas culturas. Eles veem mulheres cavalgando, armadas e lutando. Para uma cultura profundamente patriarcal como a grega, isso não era apenas estranho, era ameaçador. Então, essas mulheres foram transformadas em mito. As Amazonas surgem como figuras ambíguas, fortes, mas perigosas, fascinantes, mas sempre outras, admiradas e, ao mesmo tempo, combatidas. Nos mitos, heróis como Hércules e Aquiles enfrentam as Amazonas, não apenas como inimigas, mas como símbolos de algo que precisa ser contido. Aqui entramos na psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Para Jung, mitos não são apenas histórias, são expressões do inconsciente coletivo. A mulher guerreira representa um arquétipo, uma possibilidade psíquica presente em toda mulher. Na linguagem junguiana, podemos associar essa figura à integração do ânimos, o princípio ativo, assertivo e estruturante. Mas é fundamental entender que isso não significa masculinização. Significa integração da capacidade de agir, delimitar, confrontar e transformar. A guerreira não é o oposto da feminilidade, ela é uma dimensão do feminino. Ao longo da história, esse arquétipo emergiu repetidamente, não como regra, mas como irrupção. Momentos em que a realidade exigiu que mulheres ocupassem o lugar de guerreira. Búdica liderou uma revolta contra o Império Romano. Joana d'Arc afirmou ouvir vozes e conduziu tropas à vitória. Rani Lakshmi Bai morreu em combate contra o domínio britânico. Essas mulheres não apenas lutaram, elas reorganizaram o imaginário coletivo. Se essas mulheres existiram, por que desapareceram da narrativa dominante? Bem, porque histórias não são apenas registradas, elas são selecionadas. Ao longo dos séculos, sociedades mais hierárquicas e patriarcais consolidaram uma imagem específica do feminino: cuidador, passivo, contido.
Tudo que fugia disso era marginalizado, reinterpretado ou apagado. É sempre bom frisar: o arquétipo não desaparece, ele é empurrado para a sombra. Hoje vemos esse arquétipo emergir novamente. A mulher guerreira contemporânea luta, mas sua batalha é muitas vezes invisível e o inimigo pode ser a fome, a doença, a injustiça ou o preconceito. Talvez o mais importante não seja perguntar se as Amazonas existiram, mas reconhecer que aquilo que elas representam nunca deixou de existir. Deixe o seu like para apoiar o canal Psiquimitos. Até o próximo vídeo.